Estamos de volta para mais uma aula da Proju. Hoje, a Pro preparou para nós iniciarmos uma musiquinha, um trechinho bem pequeno. Espero que vocês gostem. Ó, a Pro não é cantora, não sabe tocar direito, mas é com muito carinho, tá bom? Eu ouvi palavras ditas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho. E você é alguém que sempre me faz bem, protegeu e me tirou de todo perigo. E quando eu precisei, você chorou comigo. Falou que você existiu. É tão bom te ter aqui. Eu faço e peço pra Deus cuidar da tua vida, abençoar. Vou correr com você até o fim. É isso. É um trechinho para mostrar o quanto vocês são especiais para mim. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma aulinha de língua portuguesa. É a nossa aula virtual 6. Então vamos lá, né, meus amores? Qualquer dúvida, estamos aqui, tá bom? Ó, primeiramente, antes de nós partirmos para o nosso conteúdo novo, que é conjunção e interjeição, para nós finalizarmos as 10 classes gramaticais, a Pro vai retomar um pouquinho o que o Centro de Mídias falou e o tema da aula virtual 5. Então, no Centro de Mídias dessa semana que passou, eles falaram sobre o uso da linguagem formal, que a gente sabe bem, já estudamos bem isso, é a linguagem escrita de acordo com a gramática correta, falada também de acordo com a gramática correta. É a linguagem formal. E a informal é aquela linguagem que às vezes tem gírias, redução de palavras, sotaques diferentes, que acaba saindo um pouco da linguagem formalizada, dessa linguagem formal. Então, a formal é a supõe-se correta, porque não existe uma linguagem correta ou incorreta, mas de acordo com a gramática, tá? E informal, aquela que tem um desvio do padrão. E eles falaram também sobre reportagem, nós vimos muito sobre isso. Reportagem, quando eles fazem o estudo sobre uma temática, coloca talvez opiniões, buscam vários temas voltados para aquele foco, e abrange muito mais do que a notícia. A reportagem, ela é muito maior, é mais ampla, tá? E a notícia já é mais pontual. E eles falaram também sobre carta do leitor, que é quando uma pessoa escreve para um jornal, para uma revista, falando sobre algo que ele leu. E também na sexta-feira eles falaram sobre contos. Nós conhecemos bem os contos, vimos bastante o ano passado. Elementos narrativos também vimos. Narrador, personagem, enredo, tempo, espaço. E os tipos de discurso. Discurso direto. Ó, a Pro está fazendo um discurso direto. Eu estou falando diretamente para vocês. Já o discurso indireto é como se fosse a fofoca. Ah, fulano de tal disse que. Aí é o discurso indireto, porque não foi a própria pessoa que falou, tá bom? E a aula virtual 5, a Pro falou sobre as preposições, que ligam termos para dar sentido, termos que têm dependência entre eles. E agora, nós vamos para a nossa aula virtual 6, falarmos da conjunção e da interjeição, tá bom? Vamos lá. O que é uma conjunção, Pro? A conjunção é bem parecida com a preposição. Ela também serve para ligar, ela também é uma palavra invariável e que serve para ligar dois termos, só que com uma diferença. Enquanto a preposição liga dois termos de classes diferentes, substantivo com verbo e coisas assim, a conjunção ela é mais metidinha, ela é mais seletiva, ela vai ligar termos de uma mesma classe. Então, olha só, linda, a menina é linda e educada. Ela está ligando um adjetivo com outro adjetivo. Então, a conjunção, ela liga palavras, mas da mesma classe gramatical. Adjetivo com adjetivo, substantivo com substantivo, verbo com verbo, tá bom? E ela também liga frases, orações. O que é uma oração?
não é oração para a gente se conectar com Deus, tá? Embora a gente tenha que fazer todos os dias. Oração é quando você tem um verbo. Toda frase que tem verbo é chamada de oração. Então, aqui eu tenho o verbo vou e aqui o verbo voltar, volto. Eu tenho, então, duas orações, tá? É assim que funciona. Cada verbo de uma frase, salvo as locuções verbais, que equivalem a apenas um verbo, né? Todas as frases que tenham verbo são chamadas de orações. Então, cada verbo equivale a uma oração. Então, olha só a conjunção aqui, ó. Vou, mas não volto. Portanto, não sei o que fazer. Dançar conforme a dança. São conjunções que estão ligando uma oração com outra, tá bom? Uma oração com outra. É isso que a conjunção faz. Ela é invariável, né? E o que é uma locução mesmo? Duas palavras com valor de apenas uma. No caso de uma locução conjuntiva, duas ou mais palavras com valor de apenas uma conjunção. Olha os exemplos. Contanto que, apesar de, à medida que, a fim de que, isso são locuções conjuntivas. A proporção que, quanto mais, uma vez que, de maneira que, isso é uma locução conjuntiva. Olha, existem vários tipos, tá? Então, existem as coordenativas, que vocês vão aprender mais para frente, eu só estou citando. Lá no 9º ano, vocês aprendem bem melhor isso aí. E as subordinativas. As coordenativas, elas unem orações independentes, elas só unem. Já as subordinativas, elas vão ligar orações que dependem uma da outra, que não podem ficar sozinhas, senão elas ficam sem sentido. Então, vocês vão conhecer um pouquinho melhor isso lá na frente. O importante agora é que vocês saibam que a conjunção serve para ligar palavras da mesma classe e para ligar orações, somente. E que elas se dividem em coordenativas e subordinativas. Não entendeu ainda o que é coordenativo e o que é subordinativa? Se vai aprender, vai lá na frente. Mas podem ir lendo, se vocês quiserem, por curiosidade. Entenderam, amores? Assim a gente encerra a conjunção, porque ela é invariável, então não existe flexão das conjunções, tá bom? E o que é interjeição, Pro? Interjeição são palavras que mostram emoções, né? Então, quando eu fico alegre com a música que a Pro canta, eu ouvi palavras ditas com carinho, é porque legal! É uma interjeição, mostra a minha emoção com alguma coisa. São palavras também invariáveis, elas não mudam, elas não se modificam, elas não variam e simbolizam as nossas emoções, as nossas sensações, o nosso estado de espírito, demonstrando a nossa surpresa, nossa impaciência, nosso medo, nossa dor, nossa alegria. E ela sempre terá um ponto de exclamação no final de cada interjeição. Olha só. Ai! Ufa! Bravo! Eita! Ah! Então eu mostro bastante emoção. Essas palavrinhas são chamadas de interjeições. E o que é uma locução mesmo? Duas ou mais palavras com valor de uma. Uma locução interjeitiva, então, é quando duas ou mais palavras têm o mesmo valor de uma interjeição. O pro, então, significa que uma frase que tem exclamação na frente, ela é uma locução interjeitiva? Olha, gente, podemos dizer que sim. Então, aquelas frasezinhas que mostram com ponto de exclamação, mostra a nossa emoção, nossa dor, nossa sofria, a gente pode considerar uma locução interjeitiva, tá bom? Então, ai de mim, puxa vida, Virgem Santa, valha-me Deus, cruz credo,
Quem me dera. São locuções interjeitivas. Bom dia! Também é uma locução interjeitiva, tá bom? Existem vários tipos de locuções interjeitivas, gente, ó. Eu posso expressar emoção advertindo, cuidado, olha! Afugentando, fora, show daqui! Posso agradecer, graças a Deus, obrigada. Posso, agradecimento a Pro já falou, posso mostrar minha alegria, eba! Posso falar com alívio, ufa! Nossa Senhora, graças a Deus, né? Ânimo, coragem, força, ânimo, coragem, gente. Apelo, socorro, socorro. Aplausos, muito bem, bravo. Chamamento, olá, ei, psiu. Posso concordar? Claro, certo, sem dúvida, ótimo. Posso estar contrariado, droga. Ai, adolescente usa tanto, né, a interjeição. Porcaria. A gente usa muito, né? Vocês, né, porque eu não sou adolescente mais. De desculpas, perdão, me perdoa, desculpa. Um desejo, tomara que eu consiga. Quem me dera, queira Deus. Despedida, adeus, até logo. Uma dor, ai, ai, meu Deus, ai de mim. E uma dúvida, hein? Ué, epa, tá bom? E tem também de espanto. Puxa, nossa! Estímulo, coragem, de novo a Pro falou, né? Para animar. De medo, barbaridade, que medo, Jesus, Maria e José. Satisfação, viva, oba! Dependendo de como a gente fala, pode ser medo aqui, tá? Francamente, socorro, dependendo de como nós falamos. Satisfação, por isso que você precisa ver a entonação da frase. A interjeição, ela é muito da entonação que a gente dá para o personagem. Por isso que a gente precisa ler com muita atenção os textos. Satisfação, tô satisfeito, de saudação, de silêncio. Shhh, basta, quieto, bico fechado. Tá bom? Então, as interjeições mostram as emoções. Deu para entender? O que é importante aprender, então, na interjeição? Que ela mostra as nossas emoções e os nossos sentimentos. Tem um ponto de exclamação na frente. E que uma locução interjeitiva são duas ou mais palavras com valor de uma. Bom? Vamos entender um pouquinho mais dessas duas palavras aqui no texto? Olha aí, ó, progrifou para vocês. O que está em vermelhinho são conjunções. E o que está em amarelinho são... desculpa, inverti. O que está em vermelhinho são interjeições. E o que está em amarelinho são conjunções. Elas estão ligando as frases. Aqui tem uma carta do leitor, já que o Centro de Mídias falou sobre isso, dizendo assim: olá, pessoal da revista Teen Feminina. Meu nome é Gisele, tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo. Parabéns! Gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro da adolescência. Sou fã da revista e compro todo mês. Aí pode dizer aí que essa frase está bem interjeitiva, né? Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a seção de modas e acessórios. Tá ligando, ó, uma oração com outra, tá ligando um objeto com outro, uma seção com outra, seção da moda com a do acessório. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios, ó, ligando roupas com acessórios, e que tenho no guarda-roupa, e tem sido um sucesso com a galera, ligando uma oração com outra. Abraços e até a próxima. Aqui ela está se despedindo com abraços e até a próxima, fazendo uma ligação. Gisele Matias, do Rio Grande do Norte. Então, uma temática bem de adolescente, né, amores? Então, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. A partir de agora, nos textos, vejam se vocês encontram conjunções, interjeições. Verifiquem se vocês começam a observar isso melhor nos textos, tá? Belezinha, meus amores?
Eu vou mandar para vocês, às 16 horas, nós vamos fazer uma live para falar sobre a correção daquela provinha de 8 questões que a Pro deu sobre a preposição e também sobre algumas dúvidas que vocês tiverem dessa lição, tá? Aí vocês vão clicar no link que eu mandar lá no grupo do Google Meet e acessar por esse aplicativo. O que é para fazer de tarefa essa semana? Anotar as explicações de conjunção e interjeição que estão nesse vídeo no caderno, tira a foto e manda para mim, e fazer a página 19 até 23 da apostila. Eu vou mostrar agora para vocês como é para fazer. Quem não tem a apostila, eu vou mandar uma foto no grupo, vocês copiam, não precisa copiar a pergunta, responde só. Põe página tal, questão tal e responde, tá bom? Voltando, olha só, meus amores, deixa eu propor menorzinho aqui. A apostila de vocês é essa, 7º ano, volume 2, parte 1. Vocês vão lá, então, na parte de língua portuguesa, tá? Aqui. Vocês vão, gente, aqui tá falando para que vocês simulem uma entrevista com os colegas. Nós não estamos em sala. Então, o que eu quero é só que vocês leiam. Leiam tudo que tá aqui. Leiam, ó, agora que você já sabe, não precisa fazer uma entrevista. Se quiser, faz com a mãe ou com a família, mas não precisa. Só faz a leitura aqui, veja o que é uma entrevista. Agora que você já sabe, ó, que não dá para a gente fazer, porque nós não estamos na sala de aula, então não precisa fazer essa entrevista. Leiam essa entrevista aqui, tá vendo? Para vocês entenderem melhor como elas funcionam. Leia todos esses textos, tá? Responde essas duas perguntinhas aqui, ó. Tá? Tá bom? E aí faz a atividade 2. O que é entrevista? Entrevista é, vocês vão responder. O que é pesquisa? Pesquisa é. Para isso, ó, insira no quadro as respostas completas e preste atenção à escrita. Uma entrevista pode envolver pesquisas. Como isso se dá? Uma entrevista pode envolver pesquisas, isso se dá, pois. Resposta completa. Dá para fazer aqui, faz aqui. Se não der, faz no caderno, tá bom? Então, responde essas perguntinhas aí. Tá? Olha aqui. Leia as informações e compare-as com as respostas que você registrou. Aqui embaixo, nós temos as respostas para o quadro de cima. Então, tá bem fácil. Retome o texto da entrevista e responda. Agora, vocês vão lá nesse texto da entrevista aqui e vão responder essas 3 perguntinhas. Como não tem espaço aqui, faz no caderno a resposta. O que podemos dizer a respeito desses 3 personagens da nossa cultura brasileira? A Tarsila do Amaral, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade? Né? Escrevam algo sobre cada um deles. E pronto, acabou, tá? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido a matéria conjunção e interjeição. Verifiquem, assistam o Centro de Mídias com a apostila, que às vezes eles já fazem as atividades com vocês e vocês podem ficar livres depois quando a Pro pede, como está pedindo hoje, tá bom? Então, façam no caderno, o que não der para fazer na apostila por faltar espaço, mas é só a resposta. E anotem tudo sobre a explicação aí do vídeo no caderno e manda para Pro. Belezinha? I love you, babies. Fiquem com Deus e aguardem o link da live para Pro mandar para que a gente possa ficar juntinho. Beijos.